Atenção porque vai começar a aula de matemática. Boa tarde, galera. Vamos para mais uma aula de matemática. Hoje, em especial, uma revisãozinha para vocês ir bem na prova. A primeira parte da revisão, a gente vai trabalhar a parte de radiciação, ok? Só lembrando que na radiciação eu vou ter a raiz, o índice dessa raiz, certo? E o radicando, certo? Só prestar atenção nesse caso aqui. E lembrando das propriedades que a gente estudou nas aulas passadas. No primeiro exercício ele diz o seguinte, ó. Paulo pediu a senha da internet de Pedro. Pedro falou para Paulo que a senha era, olhem só como Paulo é sacana, ó. Raiz cúbica de 343. O segundo número, raiz quarta de 1296. E depois a raiz sexta de 729, né? Então perceba aí que Paulo fez uma sacanagem com o amigo. Aliás, Pedro fez a sacanagem com Paulo, né? Então diz lá, quais eram os números da senha de Pedro? Olha só como Pedro sacaneou Paulo. Primeiramente, eu tenho que fazer a decomposição por primos, né? Então, o primeiro número aqui, 343, ok? Como vocês podem acompanhar aí, ele diz o seguinte, 343, certo? Eu vou fazer o seguinte caso, dividir logo por 7, certo? Fazendo a divisão por 7, ou 343 por 7, eu tenho um valor de 49, certo? 49 por 7, 7. E 7 por 7 dá 1. Então esse número aqui eu posso escrever como raiz cúbica de 7 ao cubo, né? Tem uma propriedade lá que a gente estudou que isso vai ficar dessa forma. 7 ao cubo, né? O índice passa dividindo o expoente do número, né? 3 dividido por 3, 1. Todo número elevado a 1 é ele mesmo, então o primeiro número é 7, ok? O primeiro número é 7. Depois o segundo número ele diz que é a raiz quarta, né? Ó, a raiz quarta de 1296, certo? Fazendo a decomposição aqui de 1296, como esse número termina com o número par, eu sei que ele é divisível pelo número par. Para a gente não fazer tanto cálculo, eu vou começar logo por 6, certo? Então 1296 por 6 vai dar 216, certo? 216 por 6 dá 36. 36 por 6, 6. E 6 por 6 dá 1. Esse número aqui, a raiz quarta de 1296, posso escrever dessa forma. A raiz quarta de 6 elevado a quarta. Esse caso eu posso fazer do mesmo jeito que esse. Ou simplesmente eu sei que a resposta aqui vai ser 6. Corto o expoente com o índice da raiz e dá 6, né? O último número, ele diz que era a raiz sexta, né? Ó. Raiz sexta de 729, né? Então aqui eu vou colocar 729, né? E percebo que esse número termina com 9. Então eu posso dividir ele por 9 ou por 3, né? Vamos usar o menor dos números, o primo. 3, né? O primo 3. Então vai ficar 243 por 3. Vai dar quanto sair? 81, certo? 81 por 3, 27. 27 por 3 vai dar
9. 9 por 3 dá 3. E 3 por 3 dá 1 aqui. Então esse número, ó, perceba aí. O índice é 6, né? Como o índice é 6, posso escrever dessa forma. Raiz sexta de 3 elevado a sexta. Porque o 3 aparece 6 vezes aqui, ó. Certo? O 3 aparece 6 vezes. Fazendo da mesma forma de cima, eu posso cortar isso com esse. Então eu tenho o número 3. Certo? Então, com essas respostas, eu posso dizer que os números da senha de Pedro é 7, 6 e 3. Ok? Vamos para a questão número 2. Ele diz o seguinte: João mediu a lateral de um tanque e percebeu que a medida deu um valor diferente. Raiz cúbica de 512 dividido por 8 metros. Certo? Então ajude João a resolver o problema da medida. Aproveitem lá e assistam a aula 10, certo? Que tem todas as propriedades para resolver isso daí. E ajudar João. Qual a medida da lateral do tanque? Então, a medida que João achou foi essa. 512 dividido por 8. Certo? Tem uma propriedade que diz que eu posso fazer isso, ó. Raiz cúbica de 512 e a raiz cúbica de 8. Ok? Vou fazer diretamente. O que eu vou fazer para achar a raiz cúbica por decomposição de primos, certo? Fazendo a decomposição de primos lá, eu sei que a raiz cúbica de 512 é 8. E a raiz cúbica de 8 é 2, ok? Com isso eu tenho lá que 8 dividido por 2 é 4, certo? Na resolução que vocês estão vendo aí, tem um valor errado, que está ao quadrado de 8. Mas na realidade é raiz cúbica de 8, ok? Corrijam aí no caderno de vocês. Então a resposta seria 4 metros, beleza? Da questão número 3, ele diz o seguinte, ó. Ao construir um muro, percebeu-se que faltava alguns tijolos para terminar. O pedreiro mandou uma nota para o dono do muro, dizendo que faltava raiz quadrada de 1024. Quantos tijolos faltavam para terminar o muro? Então perceba o seguinte: o camarada mandou a nota para o pedreiro, para o dono da obra, o pedreiro, e disse que faltava 1020, a raiz de 1024 tijolos, certo? Então, na realidade, quantos tijolos faltavam para terminar o muro? Novamente, eu vou utilizar o sistema de decomposição por primos, certo? Então, raiz de 1024. Quando eu fizer a decomposição, eu vou ter uma sequência de 10 valores de número 2, certo? Isso daqui eu posso escrever dessa forma: 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado, mais um aqui, vezes 2 ao quadrado. Então eu percebo o seguinte: lá na decomposição eu vou ter uma sequência de 10 números 2, certo? Só que pegando em pares. Por que eu vou pegar em pares? Porque a raiz é quadrada. Se ela é quadrada, digamos, vou pegar um par aqui, 2 ao quadrado. Outro par, 2 ao quadrado. Outro par, 2 ao quadrado. E assim sucessivamente, até dar os 10 valores de 2 lá na decomposição, certo? Eu já estou passando aqui rapidamente. Isso daqui, eu sei que isso daqui vai cancelar com a raiz. Eu tenho essa mesma coisa, ó, 2 vezes 2, vezes 2, vezes 2, vezes 2, certo? Vou repetir, tirar da raiz os 5 valores 2. E fazer a multiplicação. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32, ok? Então, faltava 32 tijolos para terminar esse muro, ok? Agora, a gente vai avançar um pouco para as funções, certo? Lembrando que as funções também foi aula da gente, certo?
Então vamos lá. No primeiro ele diz o seguinte: dado uma função f de x igual a 2x menos 3, o domínio é 3, 5 e 6, certo? E o contradomínio composto pelos naturais entre 1 e 10. Então, o contradomínio vai ter valores entre 1 e 10, certo? Qual das opções abaixo representa o conjunto imagem dessa função? Então, aí também, nas funções, é um caso muito fácil, certo? Como ele já deu a função de f de x, né, que é igual a 2x menos 3, e deu o domínio, né? O domínio que é igual a 3, 5 e 6. Basta eu apenas substituir o valor de x por esses números. Então, no primeiro caso, né? Vamos fazer o primeiro caso aqui. Eu vou ter f de x, né? Que é igual a 2x menos 3. Aonde tem x eu vou usar o 3 aqui, né? O 3. Então vai ficar 2x, ou 2 vezes 3 menos 3. Certo? Então f de 3 é igual a 2 vezes 3 dá 6. Menos 3. F de 3 aí vai ter imagem igual a 3. Ok? Igual a 3. O mesmo caso eu vou fazer para o número 5. Né? Então vamos fazer aqui logo diretamente. F de 5 é igual a 2 vezes 5 menos 3. Certo? F de 5 é igual a 10 menos 3. F de 5 é 7. Certo? E depois eu vou fazer para 6. Ó. F de 6. Utilizando essa mesma função. Vou ter 2 vezes 6 menos 3. F de 6 é igual a 12 menos 3. F de 6 é igual a 9, né? A 9. Então, a resposta aí seria a letra D, ok? Letra D. Vamos para a questão número 2, certo? Essa questão de função, ela é mais bem elaboradazinha. Vocês podem perceber aí. Ó. Então ele diz: na produção de peças, a fábrica tem um custo fixo de R$200, mais o custo variável de R$1,20 por peça produzida, certo? Qual o custo de produção de 10.000 peças? Então, ele quer saber quanto eu vou gastar para produzir 10.000 peças, certo? Vou utilizar X para a quantidade de peças, ok? E Y para o valor de produção da peça, de todas as peças. Então, como eu vou usar, eu quero saber Y, eu tenho que eu gasto 1,20 por peça produzida mais o preço fixo, ok? Mais o preço fixo. Quem seria esse valor X? Esse valor X é exatamente as 10.000 peças que eu quero saber, certo? Então vamos lá, só substituir, né? Ó. Y é igual a 1,2 vezes 1.000, 10.000, né? A 10.000, mais 200, ok? Lembrando que primeiro eu faço a multiplicação para depois eu fazer a soma, né? Então Y é igual a, aqui vai ficar 12.000, né? Mais 200. Y é igual a 12.000 mais 200 dá 12.200 reais. Então, para produzir 10.000 peças, eu vou gastar 12.200 reais. Percebam aí que é uma coisa fácil de responder, certo? Da questão número 3, é quase que a mesma coisa da questão anterior, certo?
Eu já fiz aí para ver se vocês estão ligeiros. Só que muda o seguinte, ó, vamos lá. Na produção de peças, uma fábrica tem um custo de R$16, mais o custo variável de R$1,50, certo? De R$1,50 por unidade produzida. Sendo X o número de peças unitárias produzidas, calcule o custo de produção de 400 peças. Então, eu posso fazer a mesma coisa, né? Ó, né? Eu vou usar f de x, que é igual a 1,50 vezes x, né? Mais os R$16, que é o preço fixo de cada peça. Ele quer saber um valor de 400. Então, f, no lugar do x eu boto 400, né? Que é igual a 1,5 vezes 400, mais 16. F de 400 é igual a 1,5 vezes 400 vai dar 600, ok? Mais os 16. Então, F de 400 é igual a R$616. Então, a produção aí vai custar R$616, beleza? De 400 peças. Nessa parte, a gente vai trabalhar um pouco de semelhança de triângulos, certo? Lembrando das nossas aulas que passaram. Revisem antes das provas, certo? Então ele diz o seguinte: numa cidade do interior, à noite surgiu um objeto voador não identificado, em forma de disco, que estacionou a 50 metros do solo, certo? Aproximadamente. Um helicóptero do exército, situado a aproximadamente 30 metros acima do objeto, iluminou com um holofote, conforme mostra a figura aí, vocês estão vendo. Sendo assim, pode-se afirmar que o raio do disco mede em metros aproximadamente. Então vamos lá. Digamos que eu tenho um helicóptero, subentendam que isso é um helicóptero, certo? Ele lançou um holofote sobre o objeto, certo? Então o objeto está aproximadamente aqui a 50 metros do solo, ok? E o helicóptero está aproximadamente 30 metros acima do disco voador, certo? A sombra produzida no solo é de 16 metros. Então ele quer saber o raio desse camarada aqui, ó, do disco, né? Do disco. Ele quer saber do raio. Então eu posso fazer o seguinte caso. Vou pegar a sombra maior, né? A sombra maior com essa quantidade, certo? Só que eu vou pegar esse caso em relação a esse, ou seja, uma proporção, né? Uma proporçãozinha. Então eu tenho lá, ó, a distância do helicóptero para o disco voador, né? A distância do helicóptero para o disco voador. Só que ele quer saber o raio. Para que eu descubra o raio, primeiramente eu tenho que saber o diâmetro. O que seria o diâmetro? De um lado a outro do disco voador. Então eu vou ter esse valor como x, certo? Depois, vocês têm que perceber o seguinte. Eu vou pegar esse triângulo maior, a altura desse triângulo maior, que seria 30 mais 50, né? E a sombra que ele projeta embaixo, que é 16. Então vai ficar 30 sobre x, que é igual a 80, né? 30 mais 50, 80, dividido por 16. Aqui eu posso fazer uma regra de 3 simples aqui, né? Uma regra de 3 simples, né? O x aqui, que vai ficar 80x, que é igual a 30 vezes 16, ok? Então, eu tenho que x, 80x, é igual a 480, certo? X é igual
a 480 dividido por 80, certo? Corto aqui e aqui, né? Então x é igual a 6 metros. Beleza, mas aí vocês olham aí na resposta e tá que é 3, né? Na letra A, que é 3. Beleza, mas aqui é o diâmetro, né? É o diâmetro. É o diâmetro do disco. Essa partezinha aqui do disco, ó. Ok? Para eu achar o raio, eu tenho que o raio é igual o diâmetro dividido por 2, né? Para achar o raio. Então, o raio é igual o diâmetro, que é 6, dividido por 2. O raio aí é 3 metros. Então, o raio do disco voador é 3 metros, beleza? O raio, que é a letra A. Vamos lá agora para a questão número 2, ó. Então, ele diz, observe a figura abaixo. Então, eu tenho aí um prédiozinho, altura H, certo? E a sombra projetada desse prédiozinho é 30 metros. Então vamos entender lá. Um prédio projeta no solo uma sombra de 30 metros de extensão. No mesmo instante em que uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2 metros. Pode-se afirmar que a altura do prédio vale. Então vamos lá. Eu tenho um prédio, né? Um prédiozinho aqui. É só... Aqui é a sombra dele, que tem 30 metros, né? A altura desse camarada a gente não tem, desse prédio. A altura dele a gente não tem. Mas temos um carinha aqui, né? De 1,80 m. 1,80 m. Que projetou a sombra de 2 metros, ok? Novamente eu vou fazer a proporção de semelhança de triângulos, ou seja, esse triângulo semelhante a esse pequenininho aqui, certo? Aonde eu tenho a altura do maior e do menor, a sombra do maior e do menor, ok? Então vamos lá. A altura do prédio está para a altura do camarada, a mesma coisa que a sombra do prédio está para a sombra do carinha, beleza? Na famosa e linda regra de 3, né? A regra de 3, ele diz o seguinte: esse vezes esse e esse vezes esse. Então vai ficar 2H, que é igual a 54, ok? 54, ok? Então vamos lá. H é igual a 54, isolando H. Passo 2 dividindo esse 54. H é igual a 27 metros. Então, o prédio tem 27 metros, ok? Muito fácil essas questões, né? Só usar a proporcionalidade. Vamos lá para a questão número 3. Na questão número 3, ele diz o seguinte: um obelisco de 12 metros de altura projeta num certo momento uma sombra de 4,8 metros de extensão. Calcule a distância máxima que uma pessoa de 1,80 m de altura poderá se afastar do centro da base do obelisco ao longo da sombra para, em pé, continuar na sombra. Então vamos entender aí. Eu tenho uma estátua, um obelisco seria uma estátua, certo? De 12 metros de altura. Esse camarada está próximo dessa estátua, ok? Ele tendo 1,80 m de altura, ele se afastando do centro dessa estátua, o enunciado quer o seguinte: até que distância ele ainda continuará na sombra dessa estátua? Vamos lá. Então, eu sei que a estátua tem 12 metros de altura, certo? Que a sombra projetada por essa estátua é 4,8. Isso. A altura da estátua está para a altura do camarada que está lá, do cara, né? Só que eu tenho que saber a sombra dele, certo? Então, olha só que fácil. Uma regra de 3 básica aqui, ó. Ok? Certo?
vai determinar que eu tenho 12x é igual a 4,8 vezes 1,8, ok? 12x é igual a 8,64, beleza? Ó, 4,8 vezes 1,8 dá 8,64. X, isolando o x, repete o 8,64 dividido por 12, ok? Então, x é igual a 0,72 metros. Essa é a sombra do camarada, certo? Ele quer saber a distância que ele se afastando ainda fique na sombra da estátua, certo? Então, qual era o valor da sombra da estátua? 4,8, certo? Subtraio a sombra do rapaz, certo? Então, vou ter que 4,8 menos 0,72 dá 4,08 metros. Então, esse rapaz pode se afastar da estátua 4 metros e 8 centímetros, certo? Que ainda ficará na sombra da estátua, ok? Então, 4,8 metros é a distância que ele pode se afastar, ok? Então, galera, essa foi a nossa aula. Prestem bastante atenção e boa prova. E até a próxima aula.